Diante do racismo, a resposta deve ser imediata e usar de qualquer meio necessário, inclusive da luta armada, se preciso for. Foi assim que Malcolm X, um dos maiores líderes negros dos Estados Unidos, pensou por quase toda a sua vida. Suas ideias rivalizavam com as de Martin Luther King, que pregava a igualdade entre brancos e negros através de protestos pacíficos e desobediência civil, como Gandhi também fez na Índia, embora por outros motivos. Todas essas figuras históricas de relevância mundial viveram no século XX e deixaram seus nomes marcados na história e na eternidade. Mas afinal, sabendo que episódios racistas ainda são frequentes no século XXI em que nós vivemos, quem estava certo em sua abordagem sobre o tema? Malcolm X, com seu tom mais energético voltado à resistência até as últimas consequências, cogitando, inclusive, a luta armada, ou Martin Luther King, que discursava sobre negros e brancos unidos por uma só causa, utilizando-se de mobilizações e movimentos pacíficos que eram contrários à ideia de armas como a solução para a integração dos povos. Se você está curioso, saiba que falaremos sobre tudo isso neste vídeo e responderemos as perguntas. Aliás, se temas relevantes sobre o mundo e a nossa história são do seu interesse, não se esqueça de inscrever-se no canal. Passaremos a ter vídeos toda segunda-feira e todo sábado. Então, para não perder nada, já vai deixando o seu like, o seu comentário e compartilhe com os amigos. Desde já, agradeço a todos que têm se inscrito no canal. Vocês não sabem o quanto estou feliz e motivado para trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Obrigado mesmo, galera. Não me esquecerei da força, tenho certeza disso. Agora, voltemos ao tema do vídeo que despertou o seu interesse em clicar na tela e assisti-lo. Capítulo 1. Malcolm X. Eu não chamo de violência quando é em autodefesa, eu chamo de inteligência. A frase que dá nome a esse capítulo está escrita no livro Malcolm X, The Man and His Times, e nos mostra um pouco de como Malcolm encarava a luta entre brancos e negros nos Estados Unidos. Vejam bem, Malcolm viveu de 1925 a 1965, num período em que os negros não podiam usar os mesmos ônibus que os brancos, bem como não podiam utilizar sequer os mesmos banheiros. Vigorava uma forte segregação racial nos Estados Unidos, de forma que os direitos civis praticamente não se aplicavam aos negros, somente os brancos podiam votar. É bem bizarro pensar nisso e saber que estamos falando de apenas algumas décadas atrás. Enfim, nesse cenário, o descontentamento da população negra foi se inflando cada vez mais e mais. Líderes que podem ser vistos como uma resposta às arbitrariedades estatais contra os negros foram alçados aos holofotes e começaram a propagar as suas ideias contra a forma de tratamento e abusos direcionados aos afro-americanos. Um desses líderes foi justamente o Malcolm X. Malcolm era ministro de uma mesquita no Harlem e, em meio a um Estados Unidos extremamente violento e desigual com os negros, a sua boa oratória e sermões a favor da autodefesa começou a acumular admiradores. Entendam, o foco do discurso de Malcolm X era de que os negros deveriam utilizar de qualquer meio necessário para não serem sobrepujados pelos brancos e mantidos à margem da sociedade como estavam sendo. X chegou a declarar que o principal movimento pelos direitos civis era ingênuo na esperança de garantir a liberdade por meio da integração e não da violência. Quando ele se refere ao principal movimento, está se referindo ao movimento liderado por Martin Luther King, que trataremos no capítulo seguinte. Ou seja, a situação nos Estados Unidos já tinha chegado a tal ponto que, para Malcolm, o uso da violência seria inevitável na luta contra o racismo e a segregação racial existente. Mais do que isso, seria necessária para manter os negros vivos. Todo esse fervor e radicalismo polarizado de Malcolm X o fez criar inimigos, em sua maioria brancos. O discurso energizado de X assustava a população branca estadunidense, que a essa altura já o via como alguém bastante ameaçador. Esse medo coletivo disseminado entre os brancos era pautado especialmente pelo seguinte: embora Malcolm X nunca tenha convocado explícita e diretamente uma revolução violenta, ele alertava reiteradamente que os afro-americanos usariam qualquer meio necessário, especialmente a autodefesa armada, assim que percebessem o quão difundido e, irremediavelmente, o racismo branco havia se tornado. Em outras palavras, para Malcolm, o racismo já tinha ido para um caminho sem volta e sem solução pacífica, de modo que só a autodefesa armada poderia, quem sabe, surtir algum efeito. Até esse momento da sua vida, Malcolm X lutava contra o racismo, mas acima de qualquer coisa, lutava contra a parcela branca da população, aos moldes de um nós contra eles, dividindo a sociedade estadunidense. Em 1963, após uma viagem à Meca que mudaria sua forma de pensar, Malcolm retornou aos Estados Unidos e escreveu o seguinte, abre aspas, a verdadeira irmandade que eu tinha visto me influenciou a reconhecer que a raiva pode cegar a visão humana, fecha aspas.
Dessa forma, em 1964, Malcolm X fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, que identificava o racismo e não a raça branca como inimiga da justiça. Ou seja, X passou a adotar uma filosofia mais moderada acerca de como eliminar a desigualdade racial e abusos governamentais que praticamente desconsideravam os negros como seres humanos. Infelizmente, Malcolm X foi assassinado em 1965, durante um dos seus comícios. A polícia estava tão desinteressada em descobrir quem o matou que nem mesmo isolou a cena do crime. Um baile foi autorizado a ser realizado na mesma noite e local do assassinato, enquanto o sangue de Malcolm ainda estava no palco. Embora tenha morrido com apenas 39 anos de idade, os ideais de Malcolm X ainda reverberam pelo mundo e são pontos altos de discussões acaloradas quando se pensa numa solução para o racismo e por que ele ainda perdura. Acontece que Malcolm viveu na mesma época em que Martin Luther King Jr. Ambos queriam o fim das diferenças entre brancos e negros, só que de formas diferentes. Então, pergunta-se, como Martin Luther King propunha que os negros deveriam agir para reverterem a situação horrenda em que foram colocados, conquistando direitos civis e, quem sabe assim, um dia, por fim ao racismo? Sem rodeios, abordemos isso agora mesmo. Capítulo 2. Martin Luther King Jr. Apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tem um sonho. Abrimos este capítulo com um trecho que faz parte do que, para muitos, é um dos discursos mais bem feitos da história. Esse discurso, intitulado originalmente como I Have a Dream, pode ser traduzido como Eu Tenho um Sonho, e foi feito por Martin Luther King Jr. no ano de 1963, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Martin viveu de 1929 a 1968, tendo sido um ativista social de gigantesca relevância no movimento negro estadunidense, que reivindicava direitos civis iguais para todos e o fim da segregação racial entre brancos e negros. Além disso, Luther King era pastor e, pautado pelas crenças da sua religião e ideais filosóficos, almejava que toda a luta da população negra contra as barbáries que a vitimava ocorresse de maneira não violenta. Para isso, Martin Luther King Jr., com uma oratória de eloquência magistral, propagou as suas ideias de protestos pacíficos e desobediência civil, muito inspirado pelos feitos de Mahatma Gandhi na Índia. As coisas ganharam mais proporção em 1º de dezembro de 1955, quando Rosa Parks, uma mulher negra, recusou-se a ceder seu assento a um passageiro branco em um ônibus de Montgomery e foi presa. Diante desse absurdo, ativistas coordenaram um boicote aos ônibus, o que perdurou por 381 dias. O boicote aos ônibus de Montgomery colocou uma pressão econômica severa no sistema de transporte público e nos empresários do centro da cidade. E quem vocês acham que foi alçado a porta-voz oficial e líder do protesto? Sim, ele mesmo, Martin Luther King Jr. A situação toda tomou proporções nacionais e a Suprema Corte Americana, no ano de 1956, viu-se compelida a decidir pela inconstitucionalidade da segregação de assentos em ônibus públicos. Agora já não tinha mais volta. Luther King havia se tornado um retrato de inspiração e resistência organizada não violenta em todos os Estados Unidos da América. Claro, com a fama também vieram os ataques. Ainda em janeiro de 1956, a casa de Martin foi bombardeada por coquetéis Molotov, jogadas por supremacistas brancos. Assim como com Malcolm X, precisamos deixar claras as intenções de Martin Luther King. Isto é, Martin era contrário à violência admitida por X na luta contra os abusos e segregação racial que destratavam os negros. Luther King acreditava que a violência não renderia bons frutos, tampouco resolveria os problemas existentes na sociedade americana. O que podemos extrair dos discursos de Martin Luther King Jr. é que a sua luta não era contra a população branca em si, mas sim contra o racismo e os tratamentos desiguais dispendidos a qualquer um, fosse branco ou negro, cristão ou ateu, rico ou pobre. Martin queria uma sociedade em que todos se dessem conta de que eram feitos da mesma coisa e, portanto, partes de um todo que deveria caminhar lado a lado, sem distinções que colocassem alguém acima dos demais. A essência do seu pensamento pode ser vista em trechos do seu discurso mais icônico, mencionado no início deste capítulo, de título traduzido como Eu Tenho um Sonho. Prestemos atenção em alguns trechos deste discurso mundialmente famoso, feito por Martin Luther King Jr. em 1963, que eu separei para vocês. Abre aspas. Digo a vocês hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Eu tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, cujo governador hoje tem os lábios pingando palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas e caminharem juntos como irmãos e irmãs.
Eu tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina e montanha será nivelada, os lugares acidentados serão aplainados, os lugares tortos serão endireitados, a glória do Senhor será revelada e todos os seres a enxergarão juntos. E quando isso acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando deixarmos ressoar em cada vila e vilarejo, em cada estado e cada cidade, poderemos trazer para mais perto o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar, nas palavras da velha canção negra: livres, enfim, livres, enfim. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Estamos livres, enfim. Fecha aspas. Confesso a vocês que esse discurso me arrepia todas as vezes que o leio. Vejam, Martin viveu numa época em que a segregação racial e a violência direcionada aos negros era ainda mais intensa e descarada do que hoje. Porém, mesmo assolado pelo ódio e perseguição dos que não queriam viver sob o mesmo sol que os negros, Luther King pregava a paz, pregava o fim do racismo e segregação de maneira harmoniosa, sem ódio ou perseguição aos brancos. Ainda que por séculos os negros tenham sido tratados como objeto e rebaixados à condição de sub-humanos. Mesmo assim, Martin falava de negros e brancos unidos, caminhando lado a lado, em prol de uma humanidade melhor para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e nossos muitos outros descendentes que virão. Martin Luther King Jr. decidiu ficar com o amor. O ódio era um fardo muito grande para suportar. Infelizmente, assim como Malcolm X, Martin foi assassinado. O assassinato ocorreu em 1968 e Luther King foi morto a tiros enquanto estava numa varanda. Um homem racista e foragido da justiça se declarou culpado do assassinato. Coincidentemente, Martin também morreu aos 39 anos de idade, assim como Malcolm X. Martin Luther King Jr. marcou seu nome na história dos Estados Unidos e do mundo, tendo, inclusive, ganhado o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e recebido um feriado nacional nos Estados Unidos, de forma que todo ano se comemora o dia de Martin Luther King Jr. por lá. Mas agora, após nos defrontarmos com as duas abordagens mais famosas na luta contra o racismo e a segregação racial, qual está mais apta a ser eficaz? Tratemos disso imediatamente. Capítulo 3. A vitória por meio da violência nunca será a verdadeira vitória. Quando eu ainda era adolescente e assistia ao professor explicando sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, eu lembro dele terminar dizendo quais países tinham vencido a guerra ao final de tudo. E eu ficava me perguntando, se milhões de pessoas morreram, pais perderam filhos, filhos perderam pais, esposas perderam maridos, então como pode haver um vencedor no fim? Todos saíram derrotados, não? Como seria possível dizer para a mãe de um soldado ou de um civil que, embora seu filho tenha morrido em meio à violência da guerra, ela deveria entender que com esses sacrifícios o país agora era vencedor da guerra? Que vitória há em perder aquilo que mais importa, a vida e a nossa humanidade? Enquanto fazia o roteiro para esse vídeo, lembrei-me desses meus pensamentos em sala de aula, e eles se aplicam às diferentes abordagens de Malcolm X e Martin Luther King Jr. Estando inserido no contexto racista e segregacionista violentíssimo em que Malcolm X estava, eu entendo a sua revolta e ódio contra aqueles que tornaram esse contexto uma realidade, mas discordo dos seus meios para mudar o estado das coisas. O discurso inflamado e voltado à autodefesa por qualquer meio necessário perpetua o ciclo de ódio. Muitas guerras começaram assim e depois de um tempo ninguém sabia mais pelo que lutavam. É como se a resposta ao ataque desse novos motivos para o agressor, que, agora, passa a acreditar que o contra-ataque violento também precisa ser respondido à altura, sob pena de se tornarem habituais. Não estou dizendo que diante da agressão, do racismo e da segregação devemos ficar calados e inertes vendo tudo acontecer. Sei que a raiva toma conta, já passei por isso, mas é preciso quebrar o ciclo. Se tem uma coisa que a história da humanidade mostra é que o ser humano é sempre capaz de uma estupidez maior. Claro que, diante de uma violência imediata que leve ao risco de vida, o nosso Código Penal já admite a legítima defesa com a utilização dos meios estritamente necessários para fazê-la cessar. Todavia, a luta contra o racismo e a segregação me parece demandar o caminho mais árduo, que é compreender a injusta agressão sofrida, ter ciência de que ela é injusta e, mesmo assim, respondê-la sem violência, utilizando-se de movimentos organizados e pacíficos que demonstrem a força daqueles que estão sendo injustiçados. Não há passividade nessa conduta, muito pelo contrário. Foi por movimentos assim, principalmente, que a Índia se tornou independente e extirpou o colonialismo inglês, liderados por Mahatma Gandhi. Também foi assim que Martin Luther King Jr. liderou um protesto que culminou no fim da segregação racial nos transportes públicos estadunidenses e ajudou na obtenção de direitos civis igualitários aos negros norte-americanos. São realizações reais, sem respostas violentas ao agressor, mas que o fazem admitir o seu erro. Portanto, para mim, a abordagem de Martin Luther King Jr. na luta contra a desigualdade, o racismo e a segregação é a mais eficaz, pois interrompe o ciclo de ódio aos poucos e não engloba tirar a vida de outra parcela da população que, afinal, não queremos extinguir da Terra, mas tão somente caminhar lado a lado, como seres humanos iguais que somos.
É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por terem assistido até aqui e, se gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem e cliquem logo abaixo em inscrever-se para que eu me motive em trazer mais conteúdo para vocês. Temos vídeo toda segunda-feira e todo sábado, às 10 horas da manhã. Então se inscreva para ser notificado e não perder nada. Fiquem bem e até o próximo.